Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais um programa Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Paulo Ribeiro, vereador do PSD na Câmara Municipal de Palmela. Temos 3 temas para o programa de hoje. Os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra reuniram esta semana o Fórum Intermunicipal da Saúde para promover a luta contra o encerramento dos serviços de urgências no Hospital de Setúbal. O aumento do IUC para os veículos anteriores a 2007. A Associação Nacional de Municípios Portugueses queixa-se de que os municípios vão perder 40 milhões de euros e desta quinta-feira, da última reunião do Conselho de Ministros, a notícia de que foi aprovado o decreto-lei que clarifica o pagamento do trabalho suplementar aos bombeiros sapadores. Sobre o primeiro tema que referi, os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra, que reuniram o Fórum Intermunicipal da Saúde, ficou marcada, decidida, uma vigília à porta do Hospital de São Bernardo para o dia 17 de novembro, a começar às 19 horas e a terminar às 24. Eu desta vez começava por Ivan Gonçalves. Compreende esta luta dos autarcas, que por acaso são todos do Partido Comunista? Ivan Gonçalves. Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Bom, eu diria que a luta é compreensível, mas o Francisco também aponta uma questão importante, é que esta é uma luta que é, à primeira vista, parece ser uma luta pela melhoria das condições de saúde destas populações, mas também tem aqui uma componente de reivindicação partidária, que é legítima, mas que não pode deixar de estar na nossa consideração. E, portanto, eu acho que os autarcas fazem bem quando reivindicam melhores condições para as suas populações, fazem bem quando assinalam problemas que são evidentes para todos, fazem mal quando incorporam agendas partidárias nestas mesmas reivindicações. Portanto, aquilo que se espera, e eu acho que aquilo mais do que as reivindicações, aquilo que todos nós esperamos dos nossos autarcas, e que eu acho que as populações destes 3 concelhos esperam, é que os seus autarcas possam ser fundamentalmente contributores para as decisões. E há vários exemplos disso, em que o governo dialoga com autarcas e consegue-se, através de iniciativas que são conjuntas, arranjar soluções e melhorar os serviços públicos que são prestados. Habitualmente, os autarcas da CDU, a posição em que se colocam é na posição de apenas reivindicar e não contribuírem para que sejam tomadas decisões conjuntas entre o poder local e o poder nacional para que as coisas se façam. Há vários exemplos disso. Por exemplo, há poucos anos, quando o governo lançou um programa, ou pelo menos tinha esse diálogo aberto com os municípios, de poder construir escolas ou reparar escolas e, no fundo, que a despesa fosse partilhada entre os 2 níveis, os autarcas da CDU rejeitavam liminarmente essa possibilidade, ou pelo menos na maioria dos casos. E é mais, isto tem também uma continuação que nós já temos visto. Estes 3 autarcas têm-se juntado não só por estes temas, mas formam ali quase que ele quer chamar assim, mas não quer fazer de forma positiva, mas quase um sindicato, ou pelo menos um fórum intermunicipal. Pronto, acho que é legítimo, faz parte daquilo que é o seu trabalho, mas aquilo que espero, e acho que aquilo que todos esperamos, é que daí se possa trazer alguma coisa mais do que a simples e vã reivindicação. Paulo Ribeiro, partilha desta opinião do Ivan Gonçalves ou acha que realmente os autarcas têm razão para contestar a situação a que chegamos no Serviço Nacional de Saúde? Bem, bom dia a todos. Cumprimentar o nosso auditório e também os meus colegas de painel e o nosso moderador.
O Ivan colocou a questão da parte que lhe interessa mais. Eu começaria por aquilo que é efetivamente o problema. O problema é a degradação total a que nos últimos anos temos assistido do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde nas mãos do Partido Socialista, muito também por força de políticas onde o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda participaram, atingiu um nível de degradação nunca visto na história do nosso Serviço Nacional de Saúde. E nós, no caso da Península de Setúbal, estamos lembrados que este problema das urgências começou ainda no início de 2023. Vou recordar, para aqueles que não se lembram, que inicialmente tudo estava feito por parte do Governo para que fosse encerrada a maternidade do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo. Graças à muita contestação que houve, dos vários partidos, entre os quais o PSD, de autarcas, de forças cívicas, o Governo recuou e não fechou a maternidade, a maternidade, exatamente, do Centro Hospitalar Barreiro Montijo. E mais recentemente, então, criaram uma figura que diziam ser transitória de uma intermitência das urgências pediátricas, dos serviços de obstetrícia, dos 3 hospitais da Península de Setúbal. Bem, e o que é que nós verificamos? Primeiro, não foi uma situação transitória até ao verão, como inicialmente se falou, e agora foi-nos divulgado no início deste mês, 4 de outubro, foi por essa data. Eu estou a falar 4 de outubro porque me lembro, enquanto presidente distrital do PSD, de precisamente no dia 4 de outubro ter tomado uma posição pública sobre esta matéria. Mas, portanto, no início de outubro foi divulgado um calendário que faz um autêntico carrossel das urgências do nosso distrito, da nossa península, melhor dizendo, até ao dia 31 de janeiro. Ou seja, até ao dia 31 de janeiro, nós sabemos que temos que, antes de termos uma urgência, ou seja, se eu estiver em casa com uma dor, com a necessidade de ir para um hospital porque a criança está a nascer, porque o meu filho pequeno está com uma doença, está com problemas urgentes, a primeira coisa que tenho que fazer não é preocupar-me com a saúde do meu filho. É ir ao mapa que está publicado no Ministério da Saúde e verificar se o hospital que eu quero está de serviço. Se não estiver de serviço, tenho que ir para o outro hospital ao lado. Mas também pode acontecer que eu chegar lá e afinal o hospital está sem ninguém. Foi nisto que nós chegámos na degradação do Serviço Nacional de Saúde e foi a isto que este governo nos levou com as suas políticas e com as suas pancadas ideológicas. Mas este é um problema. A resposta a este problema, os nossos autarcas de Palmela, Setúbal e Sesimbra, no fundo, porque eles só se estão a referir ao Hospital de São Bernardo, ao Centro Hospitalar de Setúbal, vêm convocar uma grande manifestação, fizeram o Fórum Intermunicipal e uma grande manifestação para o dia 17 de novembro. Bem, eu basicamente concordo, acho que temos que chamar a atenção e dizer que não se fizeram hospitais. Quando se fizeram hospitais, foi para termos uma saúde de proximidade. Não foi para nós chegarmos lá e batermos com o nariz na porta, porque naquele dia, aquele serviço daquele hospital está fechado. E temos que ir a outro. Agora, o que eu também aconselho a CDU é que, quando fizer este tipo de atividades, para tornar isto mais abrangente, que, por exemplo, fale com os autarcas de outros partidos. Eu, por acaso, como na apresentação deste programa é sempre dito, sou autarca, bem sei que da oposição, no município de Palmela, e o Presidente da Câmara não me convidou para qualquer reflexão, para qualquer
reunião para contestar esta medida do Governo. E vamos ver como o farão para o dia 17 de novembro. Porque é importante que se faça aqui a necessária. Obviamente que não é a manifestação que vai resolver este problema, mas a manifestação pode ajudar a que o Governo não esqueça este problema, porque, como sempre, o Governo vai adiar o problema. Aliás, nesta matéria da saúde, nós descobrimos que o problema, que inicialmente todos os problemas do país eram do Passos Coelho, já não são do Passos Coelho, chegaram a ser também de Cavaco Silva. Agora, segundo o Ministro da Saúde, a raiz deste problema está nos anos 80. Portanto, presumo que ainda nos governos de Mário Soares. E, portanto, estamos nisto. E o que é importante aqui é que, efetivamente, a população se una e que não façamos disto uma luta partidária, mas que façamos disto uma luta pelo bem-estar dos nossos concidadãos e pela rápida resolução deste problema, que é um problema nunca visto no nosso país e que tem um rosto, chama-se Partido Socialista e chama-se António Costa. Manuel Pisco, também sobre esta questão, os 3 autarcas comunistas estão a fazer o que podem e o que devem nesta matéria e também da forma mais correta, referindo-me agora àquilo que apontou o Paulo Ribeiro, de não terem sido envolvidos os eleitos de outros partidos. Os 3 autarcas, bom dia a todos. Os 3 autarcas comunistas estão a fazer o que devem porque estão a trabalhar na área do hospital de Setúbal. E são os 3 que têm esta área abrangente. E, portanto, o que é que estes 3 autarcas de Palmela, de Setúbal e de Sesimbra estão a fazer? Estão a fazer uma constatação que tem que ser feita, se as coisas funcionam mal, estão a fazer a sua obrigação em relação às condições de saúde das suas populações. E os autarcas que não trabalharem de qualquer forma, que não providenciarem, que não reclamarem, que não protestarem, que não se opuserem à degradação das condições de saúde, dos equipamentos de saúde das suas populações, estão a fazer mal o seu papel de autarcas. Isto não se resolve assim com aqueles, desvios para canto, desvios para a bancada, como o Ivan Gonçalves estava a fazer. Estão a fazer porque é oposição partidária. Não é nada. Não é oposição partidária coisa nenhuma. Não é oposição partidária. Não pode virar a cara para o lado e desculpar o quê? Não há nada a desculpar. Agora, o reparo que foi feito pelo Paulo Ribeiro tem razão de ser, sim senhora. Se os autarcas, os executivos todos, ou os eleitos todos de cada município, devem ser convocados a participar nestas coisas, sem dúvida nenhuma. E eu creio que até à vigília há de chegar a todos, com certeza, o convite, espero eu. Porque a questão é de todos, não é? Uns podem participar na vigília para desculpar o governo disto ou daquilo, outros podem participar na vigília porque, de facto, têm que contestar e fazer engrossar a opinião pública para pressionar o governo a tomar medidas eficazes. Nós temos um problema muito sério, um problema da saúde, e o governo não ter visto isto até agora é uma coisa de facto impressionante. Quer dizer, nós passamos por uma pandemia que foi a maior ação, um período de stress sobre o Sistema Nacional de Saúde no mundo inteiro, não é? No mundo inteiro e no nosso, somos um país pequeno, logo temos um sistema mais frágil, mais débil e que já estava nos limites. Já estava nos limites. Esta questão dos médicos trabalharem centenas de milhares de horas além daquilo que é normal, não é? Induz, basta ver como é que eles fazem as urgências, como é que eles fazem os turnos que fazem as urgências ou os cuidados intensivos, são turnos piores que os turnos dos bombeiros que estão à espera que aconteça um azar. Não, os médicos estão a trabalhar na situação mais crítica, quer no serviço de urgências, quer nas unidades de cuidados intensivos, e estão em horas sucessivas, estão um dia, 2 dias, é uma coisa desumana. Aquilo que se passou na pandemia, nós não pagámos ao pessoal médico e ao pessoal da enfermagem, aos profissionais da saúde, não lhes pagámos com uma salva de palmas, isso não chega para pagar nada. O pagamento que o país precisa de fazer é contribuir para organizar melhor os serviços, dar-lhe condições de trabalho dignas de qualquer trabalhador que ainda por cima tem a função e a missão de trabalhar em benefício da saúde dos outros. E é isto que está a falhar. Nós tivemos uma ministra que foi uma excelente ministra funcionária de partido.
Agora vamos querer para partizar, é assim. A Marta Temido, a senhora ministra Marta Temido, serviu como ministra funcionária de partido. Não se lhe, e depois atuou na circunstância da pandemia, pronto, está tudo desculpado, era tudo para a pandemia, não é? Mas não se conhece esse período e também, reconheça-se, não era possível nesse período estar a fazer organização de serviços, reestruturações, etc. Era acudir à emergência. Muito bem. Agora temos um outro ministro que deixou de ser, ou seja, a quem tem um outro estofo político e, portanto, que aparentemente teria que fazer alguma coisa para reorganizar o Serviço Nacional de Saúde. Mas nós não vemos nada. Não vemos nada. A única coisa que se viu foi a criação de uma comissão executiva para o Serviço Nacional de Saúde. E depois, a seguir a isso, o esquecimento completo. Fizeram qualquer coisa e depois de um ano à espera que o Estatuto fosse aprovado. Um ano à espera. Isso é abandono da questão. Agora, o que é que se propõe? Mais trabalho para os médicos. Mesmo esta medida última que foi anunciada, que é de criar as equipas exclusivas para os serviços de emergência, a gente calcula, não é? Se havendo mais rotação de médicos, eles estão em completo stress, estão em burnout, a quantidade de médicos está em burnout, está stressadíssima para a quantidade de horas de trabalho, é uma coisa aflitiva. Como é que aquelas pessoas dão resposta, dão resposta em boa, em condições normais, às pessoas que, e depois a gente sabe que como está o sistema desorganizado, nas urgências tanto aparece uma ferida no dedo, não é? Ou uma escoriação num braço qualquer, como aparece um caso muito grave. E os médicos estão constantemente, durante dezenas de horas, a trabalhar, a misturar casos, aquela história das triagens, enfim, todos conhecemos a situação da pessoa que está ali aflita, e o médico depois tem que misturar casos simplicíssimos que não deviam estar no hospital, que deviam estar no centro de saúde, que nem existe, não funciona, que não tem médicos, é o problema, não é? Mas estão ali na urgência porque não há alternativa, e depois mistura casos simplicíssimos com casos gravíssimos. Isto é que é um problema de organização. E o governo continua a dizer, mas gastamos mais dinheiro, mas há mais pessoas. Claro que há, mas ao mesmo tempo anuncia coisas que nos deixam de facto de espantados. Agora vai-se passar a fazer uma triagem por telefone. Antes das pessoas irem para a urgência, tem que haver uma chamada do SNS 24 e é aí que se faz a triagem. Então a gente não está a saber, não está a ver, não conhecemos todos os casos, situações de pessoas que entraram, enfim, situações muito críticas, algumas que faleceram, eu conheço casos de pessoas que faleceram, enquanto chama e não chama, mas diga lá, mas a pessoa às vezes não tem condições de falar, mas o que é que ela diz, o que é que dói, onde é que se sente? Isso vai resolver o quê? Vai afastar as pessoas das urgências, mas em alternativa vão para onde? Essa é que é a questão. Em alternativa ao centro de saúde a funcionar, as câmaras não colaboram com o governo, até não colaboram, até uma câmara de Setúbal não avançou e as outras câmaras não avançaram na construção dos centros de saúde, mas os centros de saúde estão infuncionais, porque não têm pessoal nem equipamentos. Há um problema de organização e nós temos que pagar a fatura que devemos. Não é fatura, não é fatura, é o reconhecimento que devemos ao pessoal médico deste país, num Serviço Nacional de Saúde está desestruturado há muito tempo, sem hierarquias claras, sem uma organização clara, está desestruturado há muito tempo, e não é colocar um chapéu no sistema com uma comissão executiva que depois fica a pairar durante o ano que se resolve qualquer problema estrutural. Portanto, há problemas de organização, sim. Eu até acredito que se for racionalizado o serviço, se ele for bem organizado, e se houver, até não é preciso gastar mais dinheiro. Se calhar mais pessoas, os médicos existem no país, não estão a trabalhar, não têm compensação e têm condições de trabalho pesadíssimas, não vão para o Serviço Nacional de Saúde, vão sempre que podem, vão para os privados, se calhar até podem ganhar mais. Eu tenho ouvido muito isto, não é por ganharem mais, é porque têm o trabalho organizado e têm a noção de que o trabalho que estão a fazer a bem da saúde dos outros está a dar resultados, tem proveitos. Eu tenho ouvido estes comentários de médicos. É uma questão de organização. Agora, o Sr. Ministro passa a vida a arranjar desculpas. Esta é uma forma de negar a realidade e não enfrentar os problemas. O Partido Socialista, o Ivan costuma aqui fazer também isso. É preciso arranjar uma desculpa. E se arranjarmos uma desculpa agora, já estamos safos. Não é esse o papel do Governo. O papel do Governo e do papel dos autarcas é resolverem problemas à medida, no nível das suas responsabilidades. Quando não estão ao nível das suas responsabilidades, não podem fazer, que é o caso dos autarcas, têm que levantar o problema e torná-lo visível. E chamar esta manifestação de interesse pela saúde pública dos seus habitantes, os outros autarcas das outras regiões também. Ou seja, este clamor tem que se levantar para quê? Só para pressionar quem pode e quem deve resolver problemas organizativos no sistema
Nacional de Saúde. Problemas organizativos, sobretudo. Esta é a questão. Há muitas hierarquias quebradas e também há serviços a funcionar bem. E a regra geral, nós todos sabemos, os médicos, enfim, trabalham com grande pressão. Mas depois, como não ganham o suficiente, grande parte deles, todos têm o seu consultório privado, têm o trabalho no Serviço Nacional de Saúde, e se querem ganhar mais alguma coisa em termos de base, de condições de trabalho e de resultados e eficácia da sua ação, têm que ir para o privado. Portanto, este problema tem que ser encarado. Olhe-se para isto, faz-se comissões para tudo e mais alguma coisa. Isto precisa de uma intervenção técnica, olhar para dentro do sistema e alguém que perceba de funcionamento de organização, que eu não sei, porque isto, ao longo de décadas, olha, eu participei, na quinta-feira passada, participei aqui numa primeira grande ação do programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, aqui em Setúbal, que era uma mostra, a abertura de uma mostra do livro disco Políticos. E esteve o Pedro Tadeu a apresentar uma história dos hinos nacionais, e teve o José Pacheco Pereira, que é o homem da efêmera, do arquivo político, que é um grande acervo de arquivo histórico das ações políticas e dos livros e das publicações e dos panfletos e dos cartazes, disso tudo, e tem ali um acervo grande no Barreiro, né, na Química Park, e o Pacheco Pereira esteve a fazer um histórico do livro, através dos livros, fez um bocadinho uma recensão daquilo que era o antes, o período da ditadura, o pós-ditadura, e eu estava a ouvir aquela conferência e estava-me a lembrar do antes e do depois. Sim, eu era miúdo, mas eu sei qual era o antigamente, e eu sei o que era a dimensão do Sistema Nacional de Saúde. Era um hospital aqui, um hospital ali, portanto havia um na terra, havia outro lá a 300 km, havia outro, e ter uma doença e ir a ser atendido num hospital era uma questão mais ou menos de sorte, e depois havia promoções, não havia, e a gente olhando para trás é que vê o valor e a importância que foi a criação do Sistema Nacional de Saúde e a maneira como ele evoluiu. E atenção, é um Sistema Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, como se passou a chamar, inicialmente era gratuito. Isto é um bem inestimável. Países como os Estados Unidos não têm um sistema destes. É um bem inestimável. Tem lá o Obamacare, mas é uma coisa que não tem a cobertura que o nosso tem, universal, com a igualdade de direitos de acesso à saúde. É um bem inestimável. Nem venham partidizar isto, por favor. Quem estiver no governo, não partidarize isto, olhe para o sistema, mas não diga que tudo que corre mal ou que se fazem queixas que são partidarizações que se fazem. Todos temos a obrigação os sistemas base, o Nacional de Saúde, o sistema educativo e o sistema de justiça. Nós temos a obrigação de todos, independentemente do quadrante político, trabalhar e fazer e exigir responsabilidade a quem pode tomar medidas para que estes sistemas não claudiquem. O Sistema Nacional de Saúde está a levar um caminho em que pode claudicar. Sabe-se? Ivan Gonçalves. E isto é muito mais grave do que estas discussões. Eles queixam-se porque são da oposição. Não é nada disso. Ivan Gonçalves falou pouco e já há bastante tempo. Imagino que queira dizer mais alguma coisa, ou não é o caso? Sim, acho que os meus colegas estão a misturar vários assuntos na mesma conversa. Portanto, indo por partes. É óbvio que o país tem um problema de falta de profissionais de saúde, e quando o ministro diz e remete a questão para já há algumas décadas, é porque é verdade, e todos sabemos disto, que ao longo das últimas décadas, sempre que o PS foi governo, tentou aumentar o número de vagas, não só dos profissionais de medicina, mas até de outros, e que há uma força de bloqueio nesse sentido, que é a ordem dos médicos, e isto tem existido, e que impossibilita também nós termos médicos suficientes para aquilo que são as necessidades do país, como se está a ver. E como é óbvio, há profissionais que imigram, sempre houve, em todas as áreas. Eu estudei engenharia, tenho vários amigos que foram estudar, que foram trabalhar lá para fora, porque infelizmente nós somos um país periférico e não conseguimos ter o nível, ou ter as mesmas condições remuneratórias que a Alemanha paga ou que outros países pagam. Mas isso é uma questão histórica. Portugal é um país que sempre teve mais emigrantes, sempre foi um país... É histórica agora, porque no tempo do Passos... Não, é histórica agora. É sim, que para vocês. No tempo do Passos, vocês diziam que era o Passos que os mandava emigrar. Isso não foi o Partido Socialista que disse, foi o Passos Coelho que disse. E para além de que, durante esse tempo, é verdade que houve uma imigração histórica. Isto é ver a estatística. Claro, agora, então estávamos em crise? Estavam à espera de quê? Que as pessoas ficassem cá?
A pagar, Nós a temos uma pagar as questão que é, dívidas nós, do, nos últimos a 5 pagar as impérios, dívidas do Sócrates. Paulo Adiante. Ribeiro, certo. Adiante. As dívidas do Sócrates, Podemos continuar com isto, mas não, mas vocês bom, comigo, é assim, vocês vão ter que amargar o que andaram a fazer e o que andam a dizer, que é diferente, que é outra coisa. certo, mas indo ao tema que estávamos aqui a discutir, Obrigado. há uma clara falta de profissionais de saúde. Esse é um ponto. Outro ponto é os profissionais de saúde deviam ser mais bem remunerados. Estou de acordo, estou genericamente de acordo. E acho que até estamos todos de acordo que é preciso pagar melhor, não só estes profissionais, mas, quer dizer, são profissionais que têm um desgaste que é tremendo, que não é normal ter uma profissão em que os serviços estejam assentos em horas extraordinárias, estamos de acordo com isso. Mas há um facto que os meus colegas também, pronto, ignoram porque... Não ignoram, mas não lhe fazem referência. É que o país já está a gastar perto de 15 mil milhões de euros com o Serviço Nacional de Saúde. Eu admito que este número até possa crescer. Agora, eu também acho que nós temos de discutir... Está a gastar, mas isso é uma vergonha para o Partido Socialista. Vocês aumentam gastam e o serviço é pior. Isso é má gestão. Oh, Paulo Ribeiro, Só há uma palavra para isso, má gestão. Eu não interrompi ninguém. Eu não sei porque é que vocês se vangloriam de estar a gastar mais. Isso devia ser uma vergonha para quem gera o Serviço Nacional de Saúde. Vocês gastam mais e prestam um serviço pior aos cidadãos. Como o Paulo também sabe, hoje em dia são prestados muito mais atos médicos, mais consultas, mais cirurgias do que aquilo que era há alguns anos atrás. Há um tema, quer dizer, vocês falam nos problemas do Serviço Nacional de Saúde como se não soubessem que todos os países da Europa que têm Serviço Nacional de Saúde públicos, os Estados Unidos, que não têm sequer um sistema parecido com o nosso, têm problemas maiores, por exemplo, gasta mais por pessoa. Ainda na semana passada o Bernie Sanders veio dizer isso e veio elogiar o sistema português. Mas, ainda que não fosse, mesmo o NHS em Inglaterra, o Sistema Nacional de Saúde inglês, tem problemas muito semelhantes ao português, tem greves muito maiores que o do português, porque há um problema de sustentabilidade destes sistemas de saúde. Nós podemos não discutir e podemos dizer que a culpa é do PS, ou até entrar naquelas coisas, é PS, PSD, ou o que seja. Bom, se há um problema... Mas nós não estamos a falar de problemas de sustentabilidade. Estou a falar dos vários problemas. Vocês até dizem que estão a gastar mais, portanto, de falta de dinheiro não é. O país está a gastar mais e há um problema de sustentabilidade destes sistemas de saúde. E depois há um problema que é inerente também do serviço que os sistemas de saúde prestam. E aí íamos passar horas a debater aquilo que é a forma como estes serviços são prestados. Até, depois há uma cassete que a direita nos últimos anos vai colocando, que é da questão ideológica e que o PS e o PCP transformam. Quer dizer, eu acho que o Paulo Ribeiro sabe os milhares de milhões de euros que o Estado gasta a pagar a privados para fazer os serviços. O Paulo Ribeiro sabe que se tiver mais de X dias, e não são muitos, para ter uma cirurgia no Serviço Nacional de Saúde, se não o tiver, o Estado paga a um privado para a fazer. E que, por exemplo, já agora... E também sei que vocês acabaram com as parcerias público-privadas e bem se vê como está o Beatriz Ângelo, o Hospital de Braga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é que é só uma visão parcial ideológica do tema, e eu acho que ter visões ideológicas... Quer dizer isso ao Ricardo Leão, vosso autarca de Loures, e ele explica-vos. Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro, já fugimos bastante do tema e não foram apenas os dois, o Manuel Pisco também, ainda por cima falou mais tempo, porque a ideia era avaliarmos a ação dos três autarcas comunistas quanto à sua oportunidade e utilidade, e não tanto discutir o estado do Serviço Nacional de Saúde, que temos aqui até a miúdo abordado. É isso, as vigílias, as manifestações são precisamente sobre isso. Aquilo que eu não ouço, francamente, a oposição dizer, eu acho que todos estes temas devem ser debatidos e temos, de facto, temas de sustentabilidade dos serviços de saúde, como nós o queremos, para abordar. E até, quer dizer, e há uma coisa que é evidente, hoje em dia a esperança média de vida em Portugal é mais 20 anos do que aquilo que era há alguns anos atrás, há 2 ou 3 décadas. Quer dizer, estas coisas são como são e nós o que temos, acho que esse debate é um debate que precisa de ser tido, não é só em Portugal, é um debate que nós precisamos ter do ponto de vista do funcionamento do Estado Social, que é os serviços que nós podemos prestar e aqueles que são sustentáveis ou não que um país e que um sistema de saúde preste. Eu não sou especialista no tema, acho que nenhum de nós aqui é, mas acho que esse é mesmo um debate que é preciso ter. Porque há uma coisa que eu tenho a certeza, que é quais são as soluções que a oposição nos apresenta.
Nós, quando vemos a nossa direita, a única coisa que fala é em privatizar. Eu tenho muitas dúvidas que isso melhore o sistema ou que faça com que ele fique mais barato. Se Ivan, olharmos para os Estados dá-me Unidos, uma entradazinha. Olha bem, eu digo-lhe uma coisa, essa conversa do privatizar, vindo do partido que bate com a mão no peito sobre o Serviço Nacional de Saúde e numa altura em que a contratação de seguros de saúde privados aumentou brutalmente no tempo do PS, é conversa. Isso é conversa. Não há privatização nenhuma. Posso dizer uma coisa, eu não voltei a intrometer-me no vosso diálogo porque já tinha falado bastante tempo, mas este é um recado para o Ivan sobretudo. Nós não podemos, sobre qualquer coisa que se diga ou se reclame, acusar de ser oposição política, porque com isso estamos a evitar o debate e nós claramente precisamos de um debate público sobre isto. Quando se diz que estamos a gastar muito mais dinheiro, é verdade. Mas estão a gastar só no Serviço Nacional de Saúde? Diretamente? Não. É com aquilo que se transfere de pagamentos para o serviço privado, que já não é suportado no Serviço Nacional de Saúde. E muita coisa tem que mudar e não está tudo perfeito. Todos os profissionais de saúde não podem estar todos no altar. Há muita gente que estão na desorganização dos serviços que há, a correr várias capelinhas e a fazer mais rendimentos. E isso tem que ser disciplinado também. Mas é preciso debater, sem fantasmas e sem preconceitos, como é que funciona e deve funcionar o Serviço Nacional de Saúde. Diz o Ivan que há falta de médicos. Eu nunca ouvi falar falta de médicos no Hospital da Luz, falta de médicos no Hospital da CUF, Os privados não têm falta de médicos, sobretudo, eu repito isto, não é muito mais dinheiro, é sobretudo condições de trabalho. E eu estou muito convencido, ou seja, neste tipo de processos é fácil, se o assunto for estudado, e se deixar abrir o debate público também, para se perceber como é que funciona. As pessoas não têm a mesma noção de como é que funciona o Serviço Nacional de Saúde. Mas o Manel Pisco está disponível para ter um sistema como existe nos privados. É que há muita gente que o defende. E atenção, eu sei que o Manel Pisco não defende, mas que é um sistema em que o utente paga uma parte do seu serviço, quer seja porque paga ele próprio, quer seja porque tem um seguro. Eu acho que não é esse o sistema que o Manel Pisco quer. Ivan, não é isso que define os serviços privados. Os serviços privados está a ser guiado por aquilo que o Sistema Nacional de Saúde lhe paga, com os doentes que para lá transfere, com as especialidades, com os exames, atenção. Eu também concordo. Essa autonomia, tipo a americana, não existe cá. O sistema privado, os hospitais privados, a saúde privada, os exames, as análises, tudo isso vive muito à conta do Serviço Nacional de Saúde. É complementar, mas é subsidiado, é pago, são serviços comprados. É complementar, mas grande parte destes 15 mil milhões de euros do Serviço Nacional de Saúde vão mesmo para pagar aos privados. Exatamente. Mas isso é natural, mas vamos admitir isso. Mas temos de discutir abertamente para se perceber o que é. Não é, como o Paulo Ribeiro parece que pensa e tema sempre nesta ideia, é o Serviço Nacional de Saúde público contra o serviço privado. O privado é bom ou o público é bom? Não é disto. O Serviço Nacional de Saúde é o conjunto, é público e privado. Exatamente. Uma coisa é o Serviço Nacional de Saúde é público. O Sistema Nacional de Saúde inclui os privados, o setor social e o setor público. E tem que haver complementaridade. Não podemos andar com um para cada lado de costas voltadas. Peço desculpa aos três, Paulo Ribeiro, Manuel Pisco e Ivan Gonçalves. Já estivemos muito tempo com este tema e já estamos a discutir o Serviço Nacional de Saúde em geral, em vez de apenas a atuação aqui dos autarcas, como era o mote inicial. Francisco, desculpe lá que lhe faça a observação, mas debater o Sistema Nacional de Saúde, eu disse há bocadinho, volto a dizer, isso é muito mais importante para nós. Sim, é importante. Interessa agora a posição, uma posição... Não digo que não, Manuel Pisco, mas temos debatido muitas vezes e vamos com certeza voltar a discutir no futuro, quem sabe até no próximo programa, uma vez que esta semana começa a haver informação de que pode estar para breve o acordo entre o Governo e os sindicatos dos médicos e fala-se em medidas que certamente vão onerar muito a despesa do Estado. Fala-se em aumentos de 2 dígitos, próximos dos 30%, fala-se em horários de 35 horas semanais, que vão obrigar a muito mais horas, pagamento de horas aos médicos, naturalmente. São medidas que ainda não estão acordadas, mas na quinta-feira as informações eram nesse sentido. Vamos deixar que a semana chegue ao final e talvez no próximo programa já exista informação quanto ao acordo entre os médicos e o Governo, porque parece que não haverá alternativa a esse acordo, uma vez que, como o próprio
o próprio coordenador da Comissão Executiva disse, sem esse acordo, o mês de dezembro poderá ser catastrófico no Serviço Nacional de Saúde. Deixemos o tema para a próxima edição, é um tema muito interessante, eu concordo com o Manuel Pisco, mas hoje temos aqui outros 2 temas ainda. O aumento do IUC para as viaturas anteriores a 2007. Os municípios queixam-se de que podem perder 40 milhões de euros se a medida avançar nos termos em que foi apresentada pelo Ministro das Finanças. Paulo Ribeiro, começava agora por si, daquilo que já percebeu do que se queixam os municípios, acha que têm razão ou não? Bem, o que eu gostava de ouvir os municípios dizerem, que a Associação Nacional de Municípios não disse, era que esta medida de aumentar o IUC para as viaturas anteriores a 2007 era uma medida que vai no sentido errado e que não faz qualquer sentido, tendo em conta as condições sociais dos proprietários daquelas viaturas. Mas os municípios não o disseram. E era importante que o dissessem, um bocado para fazer aqui também alguma pressão ao governo para que arrepiasse caminho relativamente a esta medida. Eu acho que mais tarde ou mais cedo o governo vai acabar por recuar. Acho que já se estão a dar passos nesse sentido, mas pronto, vamos aguardar os seus tempos, os termos destas novidades. Agora, a questão diferente, que foi a que o Francisco nos queria ouvir falar, é sobre a posição dos municípios. Como sabem, o IUC é uma receita municipal. É uma receita municipal relativamente às viaturas de todas as categorias, salvo erro, 100% da receita obtida vai para os municípios, e no caso só das viaturas de categoria B é que 70% vão para os municípios. Ora, o Governo, o que se propõe fazer é que, com este aumento desmesurado que vai haver relativamente ao IUC, propõe-se que aquilo que era a receita obtida em 2023 continua a ser a mesma receita para os municípios em 2024. Relativamente ao excedente, que é resultado deste aumento desmesurado do IUC que o Governo quer fazer, esse dinheiro irá ficar retido para os cofres do Governo. Bem, eu sou tentado a concordar com os municípios, porque efetivamente se a receita é deles, não faz sentido que o Governo venha ficar com parte da receita que devia caber aos municípios. Mas, como lhe digo, para mim o mais gravoso nesta situação é a própria medida em si, é a própria medida de aumentar excepcionalmente, desmesuradamente, o IUC. E é contra essa medida que os municípios devem lutar, até porque, e dando este conselho aos municípios, eles também já perceberam que não vão beneficiar de nenhum montante deste aumento extraordinário que o Governo quer fazer. Manuel Pisco, e a sua opinião sobre este tema? É um tema, é uma medida que é avançada, invocando uma questão ambiental, para defender o ambiente. Não me parece que seja, ao mesmo tempo que o Governo anuncia de que vai reduzir os benefícios aos carros elétricos ou aos carros híbridos. Se promover, ou se facilitar, não é promover, se facilitar a aquisição dos carros elétricos e híbridos, pelo menos os plug-ins, que é o que tem benefícios, se lhe retirar os benefícios, promove muito mais rapidamente a transição dos motores a combustão para a eletrificação automóvel. Se desenvolver mais rapidamente e se criarem condições, isto na são mover, não há de ser vários, não é? A passagem para a utilização de motores a hidrogénio
que é uma coisa perfeitamente que está aí, há marcas conhecidíssimas que têm viaturas de hidrogênio. Se forem por isso, criar incentivos à introdução dos motores de hidrogênio, pá, isso dá-se um passo de gigante em relação ao ambiente. Esta medida que vai penalizar pessoas que têm o carro mais antigo, certeza absoluta que aquelas que têm o carro mais antigo, que não são colecionadores, não é? Esses, se calhar, têm também gravado, mas são colecionadores e nem sequer andam, não é? A maior parte das vezes, ou andam uma vez por ano. Mas aqueles que anteriores a 2007, que têm o carro mais antigo, de certeza que não é por grande gosto, com certeza. É porque não têm condições para comprar o mais novo. Mas, e aí vai-se contribuir muito para a redução do dióxido de carbono. Não me parece que essa medida seja. Não é questão tanto de dinheiro, se bem que ela também tem um truque, essa questão da repartição da receita entre os Estados e as autarquias, deixa ver que há aí um truque compensatório qualquer, e depois quer compensar, para compensar as portagens. Diz o governo que é para compensar a redução ou a eliminação das portagens. Não é? Depois lá vão os ambientalistas dizer, então, mas se elimina aí, vai promover mais tráfego nas portagens que deixam de ser pagas ou pagas ao preço que eram. Qual é a lógica disto? Portanto, não é uma questão ambiental que está aqui, enfim, é um jogo de mexida nas receitas fiscais que, vou uma vez mais, vem a favor dos municípios. Manuel Pisco e os autarcas, por um lado, muitos apontam que não se trata de uma medida com preocupação genuína Ambiental, com o claro. ambiente e apontam uma injustiça por carregar. E nem se entende a razão para isto, quer dizer, estamos num ano em que o governo está Espera, mas deixe-me formular a pergunta. Por um lado, criticam a justiça da medida e a sua verdadeira motivação, mas por outro lado, depois também não querem prescindir do valor que o aumento representa, os autarcas. Aquela perda de 40 milhões é na repartição que está prevista. Este é daqueles assuntos, se o governo tivesse quietinho, não fizesse nada, era muito melhor. Era muito melhor, porque logo à primeira vista vê-se logo que a razão ambiental não está em causa. Não é? Se vai facilitar a circulação nas autoestradas ou nas estradas com portagem, vê-se logo que não é ambiental por aí. Não é? Se vai retirar benefícios aos carros elétricos, também não é ambiental por aí. Portanto, isto é uma coisa, enfim, é uma ideia qualquer para arranjar ali uma melhor arrumação para umas receitas para o orçamento, para compensar uma outra coisa qualquer. Portanto, os municípios têm razão em reclamar, não é só pelo dinheiro, pelo que deixam de receber deste aumento. É também porque não é uma falsa questão ambiental. É daquelas que, se estivesse quieto, ganhava mais. Ivan Gonçalves, para encerrar este tema, encontra alguma justificação para não haver a proporcionalidade que existia nesta distribuição da receita deste imposto entre o Estado Central e as autarquias? Bom, o que é começar por dizer é que isto que nós temos até agora é uma primeira proposta de Orçamento de Estado e o Orçamento vai primeiro ser debatido na generalidade na segunda e na terça-feira e votado na terça-feira. Se for aprovado como se espera, é discutido na especialidade. E, portanto, estes temas eu tenho a certeza que durante as próximas semanas vão mobilizar a nossa atenção e veremos o que é que também resulta do debate que se fará na Assembleia da República e na opinião pública. Eu, relativamente a este tema do IUC, eu confesso também não tenho certezas absolutas. Eu acho que o princípio de nós taxarmos mais polui é um bom princípio que nós usamos em vários itens da nossa sociedade. Aliás, mas enfim, um dos sinais mais visíveis foi a questão do pagamento dos sacos de plástico, por exemplo, e isso até foi levado a cabo por um ministro do PSD, a questão da fiscalidade verde, e medidas com as quais eu até genericamente concordo, porque quer dizer, se nós queremos alterar os padrões de consumo, temos também que penalizar quem mais polui, especialmente quando o mundo está perante a catástrofe em que todos percebemos que nos enfrentamos. Agora, há também, como é óbvio, há uma coisa que me parece evidente, que é estas transições, a transição energética, como lhe quisermos chamar, tem que ser feita de forma justa e não pode penalizar aqueles que menos têm. Isso também me parece que é uma evidência, porque senão ela, até porque é contraproducente.
nós não podemos ter as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, aquelas que têm salários que nós em Portugal já sabemos que são baixos e que têm rendimentos que são baixos face àquilo que nós gostaríamos que fossem, é um problema estrutural do nosso país, não podemos fazer com que sejam esses a pagar a grande fatura da transição energética que nós vamos ter que ser obrigados a fazer. Agora, esta transição tem que ser feita de forma equilibrada e justa e, portanto, eu acho que esta medida do IUC, como outras que também podem existir, é algo que deve merecer o nosso debate e acho que temos que... Vamos ver durante as próximas semanas o que é que acontece e tentar que a medida, aquela que é proposta até a nível nacional, é de que o aumento não seja maior do que 25 euros por ano, enfim, pode-me parecer que essa é uma questão equilibrada, mas vamos ver também onde é que o debate nos leva. E já estamos a caminhar para o final do programa. Temos ainda um terceiro e último tema para hoje. O Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira um decreto-lei que clarifica o pagamento do trabalho suplementar das horas extraordinárias aos bombeiros sapadores. Foi um tema que deu muita polémica em Setúbal, quando o município suspendeu o pagamento desse trabalho suplementar com base num acórdão do Tribunal Administrativo e depois voltou atrás e o autarca André Martins solicitou ao Governo que clarificasse esta questão que se colocava não só a Setúbal, também a outros municípios que têm corporações de bombeiros municipais ou sapadores, como é o caso da Figueira da Foz, e agora apareceu esta clarificação. Manuel Pisco, qual é o seu comentário a este tema? Imagino que ainda não tenha tido a oportunidade de ler o decreto-lei, penso que ainda não é público. O decreto ainda não é conhecido, não é? Eu agora estava quase como o Presidente Marcelo, é melhor deixar abrir um melão para ver o que é que lá vem. Mas espero com uma clarificação, porque não é nada difícil fazer uma clarificação, porque o meu entendimento é que não há nenhum equívoco naquilo que está legislado no Estatuto do Bombeiro, é clarinho. E toda a gente, e está clarinho também na Lei de Trabalho e Funções Públicas e no Estatuto do Bombeiro, que ele obedece ao regime geral de trabalhadores da função pública. Portanto, o facto de haver um juiz no Supremo Tribunal Administrativo que faz uma interpretação abstrusa, completamente abstrusa, que é a interpretação de que um ónus específico é igual a um ónus genérico, de todos, foi aquilo que está na sentença, é uma coisa absurda, mas esse facto não obriga todos os municípios, mas levanta uma dúvida fundamental. E depois as CCDRs também têm dado pareceres que são completamente dúbios, começa-se a misturar tudo. Portanto, nesse sentido, apesar de não entender o Estatuto já ser claro, fica-se a perceber de que a Câmara de Setúbal e o Presidente André Martins têm sido vítimas de uma situação e não os culpados dela. Curiosamente, esse não pagamento, ou seja, a decisão de não pagar, resulta de uma providência cautelar que foi intentada pelo Sindicato dos Bombeiros, Nacional dos Bombeiros. E esses bombeiros é que depois foram reivindicar que lhe pagassem como horas extraordinárias as horas feitas na escala que era feita pelo comando, porque eles queriam que a escala que o sindicato fazia é que era legítima. Onde é que isto já se viu, não é? Eu sei do que estou a falar. E depois resultou isto, nem o direito ao subsídio de turno, nem o direito às horas extraordinárias, porque o salário paga tudo, não é? No entendimento daquele juiz. É claro que isto é injusto, não é? Mas não é porque o André Martins decidiu mal, não é porque a Câmara decidiu mal, é porque a ação desses sindicatos de bombeiros, dos bombeiros profissionais, porque a ação levou a decisões dos tribunais que deram nesse resultado, não é? E depois outra providência cautelar, então vamos lá esperar. Felizmente que há uma decisão legal, há uma clarificação legal ainda em tempo do efeito desta providência cautelar. E os bombeiros só não são mais prejudicados por isto, porque o Governo, olha, a honra lhe seja feita, e desta vez leva ali o louvor, o Ivan pode levar o louvor. Lá a ver mais ou menos mesmo passar para Ivan Gonçalves, já não temos muito tempo. A necessidade de uma clarificação. Ivan Gonçalves, o que se sabe para já sobre esta medida é aquilo que disse o comunicado do Conselho de Ministros, que foi aprovado o decreto-lei que clarifica a admissibilidade da atribuição desse suplemento remuneratório.
Subsídio de turno e horas extras, iguais aos outros trabalhadores. Ivan Gonçalves, o que é que lhe parece esta medida? Bem, eu acho que é uma boa medida. Aliás, o Manuel Pisco até já, quando o Manuel Pisco elogia uma medida do governo, é melhor eu não aprofundar muito nesse elogio, não vale a pena, não é? Portanto, Fica de pé atrás. Fica de pé atrás. Exatamente. Não, mas eu acho que é uma medida, é importante se havia claramente Já não estragar. exato. Esta dúvida o Governo faz bem em clarificar. Agora, e se me permitem, ficamos todos à espera para tentar perceber se vamos voltar a ter paz nos bombeiros voluntários, nos bombeiros sapadores de Setúbal, por existir esta clarificação. E eu não tenho a certeza que assim seja, mas pronto, vamos ver. Vamos tentar perceber se o problema era mesmo só este, ou se existem ali outros problemas de fundo entre os bombeiros e a Câmara Municipal. Acho que o Ivan já sabe mais do que nós todos. O Ivan já sabe mais qualquer coisa. Não sei mais que vocês. É só a minha intuição que me diz que se calhar o problema não é só este. Vamos ver e certamente voltaremos ao tema noutros programas. Paulo Ribeiro, para terminar, a sua opinião também sobre essa notícia que se soube na quinta-feira. Bem, eu acho que a clarificação a vir é bem-vinda. Efetivamente, o que se sabe é o comunicado do Conselho de Ministros, que aprova um decreto-lei que clarifica a admissibilidade dos tais suplementos remuneratórios que têm a ver com o trabalho suplementar e os turnos. A ser assim, é uma clarificação bem-vinda, desde que venha no bom sentido. Agora, vamos aguardar pelo que efetivamente vem no decreto-lei, e que, no fundo, aí é que vem a letra de lei. Mas há uma coisa que o Ivan disse, e que eu tinha pensado, por acaso, já fazer essa referência, e que concordo totalmente com o Ivan. Caso este decreto-lei vá no bom sentido de clarificar de uma vez por todas a questão dos suplementos remuneratórios, espero que volte a haver paz nos sapadores bombeiros de Setúbal, admitindo, como o Manuel Pisco aqui nos foi dizendo, e também a Câmara Municipal, que o único problema que existia nos sapadores bombeiros de Setúbal era, efetivamente, esta questão dos suplementos remuneratórios e das diferentes interpretações e de alguma forma, por força dessa providência cautelar, a Câmara Municipal estar impedida de os pagar. Se esta clarificação for no bom sentido, eu julgo que estão criadas as condições para não voltarmos a ter mais nenhuma situação de contestação, menos própria nos bombeiros sapadores de Setúbal. Se tiver, então significa que isto é muito mais profundo do que a questão, que já era importante, do pagamento das horas extraordinárias e dos subsídios de turno. E com isto terminamos por hoje. Agradeço aos três e despeço-me também dos ouvintes. A Política Local com Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro regressa de hoje a 8 dias. É aos sábados já às 11 da manhã e aos domingos às 3 da tarde e está também disponível em podcast. Boa semana para todos. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.